Este é o Revista Brasil, o jornalismo que faz diferença, com Walter Lima. Vamos lá, são 9 horas mais 23 minutos agora no horário de Brasília. Estava aqui lembrando das vítimas dos acidentes aéreos que acontecem aqui no Brasil, né? No primeiro momento, no momento da comoção, normalmente as empresas tentam passar principalmente para os familiares das vítimas desses acidentes, né, que vão estar com elas em todos os momentos, em qualquer momento, e que não haverá nenhum tipo de dificuldade para qualquer tipo de situação, qualquer tipo de problema. É o que tentam passar, porque na realidade, com o passar do tempo, o que a gente verifica são parentes de vítimas ingressando na justiça em busca, portanto, aí, de direitos que esses parentes entendem possuí-los. E com isso, então, nós vamos agora conversar com quem entende deste assunto, no caso do Dr. Sérgio Roberto Alonso. Ele é advogado, especializado em direito internacional, ele também tem especialidade no direito aeronáutico, ele integra, portanto, aí a OAB de São Paulo e também pertence aos quadros da Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial. E será com ele que nós, portanto, vamos conversar a partir de agora. Doutor Sérgio, os nossos cumprimentos e muito obrigado pela atenção com a Rádio Nacional, tá bem? Tá, bom dia. Como é que você vai? Tudo bem, muito obrigado ao senhor pela gentileza. Então é isso, doutor. Eu tenho um assunto para conversar com o senhor sobre esse avião que transportava funcionários da área de saúde do governo, caiu, infelizmente não houve sobreviventes, mas antes de entrar neste assunto específico, por que é assim, no primeiro momento, quando acontece a infelicidade de um desastre aéreo e com a produção de dezenas de vítimas, no momento da comoção, a empresa aérea assegura, né, não causar nenhum tipo de problema para os parentes das vítimas. Contudo, com o avançar do tempo, a gente percebe uma verdadeira batalha judicial. Por exemplo, essa queda deste avião da Gol, que até hoje estão aí os parentes lutando praticamente aí, querem ver, a princípio, os pilotos daquele avião brasileiro pilotado por americanos, né, cumprindo aí, pagando realmente na justiça, e outras questões também que buscam até mesmo soluções em cortes internacionais. Por que é tão difícil assim? É por conta justamente da fragilidade da nossa legislação ou não? Não, na realidade o que ocorre é o seguinte: cada vez que há um acidente aéreo, existe uma briga entre os advogados das empresas aéreas que tentam estabelecer indenizações limitadas pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. Nessa indenização limitada, se fosse acatada essa tese, cada vítima receberia no máximo R$40 mil. E então essa é a briga entre os advogados de empresas aéreas que tendem a querer essa limitação e os advogados das vítimas que, utilizando-se da jurisprudência, do Código do Consumidor e do próprio Código Civil, deslimitam essa indenização de acordo com a expectativa de vida das vítimas, né? Essa é a grande questão. E esse embate se dá talvez até no mundo inteiro. Agora, aqui no Brasil, o Código Brasileiro de Aeronáutica era tão favorável aos operadores aéreos, às empresas aéreas, que poderíamos dizer que seria o Código das empresas aéreas. E ele era tão bom que a jurisprudência, numa modernização, praticamente adotou o Código do Consumidor, e as indenizações hoje são ilimitadas e objetivas. Ou seja, basta você estar num avião e ter havido um acidente que você consegue ter essa deslimitação da responsabilidade. Não precisa provar nem mais a culpa da companhia. Então, esse é o caso. E a rigor eu diria o seguinte: com a Gol, ela foi uma das poucas empresas que realmente
fez bons acordos e foi a mais rápida em compor esses danos. Sim, mas tem aí ainda, inclusive, a associação, né, de parentes de vítimas ainda batalhando na justiça aí pelos seus interesses, né? Não, agora aconteceu muita coisa. Ultimamente, tem muitos, às vezes vem advogados de fora que prometem mundos e fundos e tentam levar isso para os Estados Unidos, entendeu? Existe uma controvérsia, assim, e também muitas pessoas querem receber mais do que a própria legislação brasileira prevê, entendeu? Tentando acionar a fabricante do avião, tem isso também que ocorre. Lá fora o pessoal não faz assim, não? Ou aceita pacificamente os acordos que são decididos? Não, eles fazem sim, mas o problema é o seguinte, é que você tem que ter uma medida do real. Não adianta você ter uma legislação aqui no Brasil que diz que você tem direito, aqui no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos você tem danos morais muito maiores do que aqui. Aqui o dano moral é arbitrado pelo juiz. Nos Estados Unidos chama punitive damages, e lá é bem maior. Então todo mundo tenta ir para os Estados Unidos para pegar esses danos morais maiores lá. Mas a justiça americana, ela só aceita isso se houver um ponto de conexão entre o passageiro e o domicílio dele. Então, essa que é a briga também que ocorre aqui. Muitos tentam ir para os Estados Unidos para ganhar esses danos maiores, mas não conseguem, porque a justiça americana não aceita, se não houver um ponto de conexão entre o passageiro e o domicílio americano. Bom, a nossa legislação, então, não é omissa, né? O que existe é realmente aí, de certa forma, alguns avanços que a nossa legislação não permite, seria isso? Não, o Código Brasileiro de Aeronáutica está superado, é horrível, mas os tribunais, né, o STJ e o Supremo Tribunal Federal, eles corrigiram isso aplicando o Código Brasileiro do Consumidor, que é absolutamente avançado, bem avançado, é um dos mais avançados do mundo. E a jurisprudência também avançou, suprindo esse Código Brasileiro de Aeronáutica, que é já ultrapassado. Neste caso específico aqui da nossa pauta, doutor, com relação a esse bimotor que caiu aí no Pará, matando 5 pessoas, ou seja, o piloto e mais 3 funcionários de uma prefeitura, no caso um motorista, aliás 4, né? O motorista e mais 3 técnicas em enfermagem. Inclusive uma delas, quando o avião estava com dificuldade, ainda postou uma mensagem para um parente falando justamente do que estava acontecendo e lamentavelmente o avião terminou caindo, matando, portanto, aí todos os seus ocupantes. Neste caso, quando as vítimas de alguma forma prestam serviço para o Estado, a legislação é a mesma, a dificuldade vai ser a mesma, não vai ter dificuldade, como é que fica essa questão? Não, a questão é o seguinte, nesse caso do Pará, esse avião estava afretado pelo Serviço de Saúde dos Índios, que é um serviço prestado pelo Ministério da Saúde. Então esse avião, ele estava afretado para o Ministério da Saúde, ou seja, o Ministério da Saúde, através da FUNASA, contratou esse táxi aéreo para levar os seus funcionários. Então, nesse caso específico, a União, porque o Ministério da Saúde não tem personalidade jurídica, responde solidariamente com a empresa, com o táxi aéreo. E, note bem, esse é o segundo acidente que houve no Pará, nesse serviço de saúde dos índios, nos últimos 5 ou 6 meses. Em outubro do ano passado, caiu um outro avião transportando uma família de indígenas no Pará. E, então, nesse caso, a União é solidária para pagar essas indenizações. E note que nos 2 casos estava havendo esse voo estava sendo feito sem copiloto, o que é vedado pelo RBH 135.
Quer dizer, todo avião que é um táxi aéreo tem que ter copiloto necessariamente, e aí não tinha copiloto. Então, é uma questão que tem que ser estudada na contratação desses táxis aéreos pelo poder público e conseguir fiscalizar mais isso. A sorte, talvez, dessas famílias é que a União é responsável, é corresponsável no pagamento das indenizações. Isso está previsto no próprio Código Brasileiro de Aeronáutica, e a jurisprudência do STJ já é pacífica nesse sentido, de que quando uma empresa contrata um voo para transportar seus funcionários, ela é solidariamente responsável com a empresa aérea. É porque quando ela contrata, ela no mínimo tem que saber como é a empresa, como é que opera, a segurança, não é, doutor? Com quem que ela está contratando. Então, essas empresas lá isso, em outubro do ano passado, caiu um táxi aéreo da Eringer em Redenção do Pará. Depois que decolou, 1 minuto depois caiu esse avião. E agora esse também na chegada. E também no ano passado, isso já não foi do governo, uma empresa aérea do Sul contratou um táxi aéreo para levar 10 funcionários para uma represa. Esse avião caiu, também estava sem copiloto. Foram 10 funcionários que morreram nesse primeiro acidente, e mais 10 agora, 5 nesse último acidente, e mais 5 em outubro. Quer dizer, foram 20 pessoas que morreram em 3 acidentes aéreos. E a gente percebe que tudo isso é falha de infraestrutura, porque vai sem copiloto, em condições adversas e sem qualquer fiscalização. A ANAC deveria fiscalizar isso melhor. Deveria ser menos burocrata, porque é super burocratizada, mas o que ela deve fiscalizar não tem muita eficiência. Entendi. Agora, com toda certeza, este assunto, né, que nós estamos nos referindo, quer dizer, ao que parece, a União não vai impor nenhuma dificuldade aí no campo da indenização dessas vítimas, vai seguir a legislação, não é? Não, eu acho que as vítimas têm que entrar com a ação. Ah, vão ter que entrar? Tem que entrar com a ação, e a União contesta e demora anos aí para receber. Então ninguém é bonzinho nessa história, não é? Não, normalmente ninguém é bonzinho, não. Só se mudar, espero que mude. Quer dizer, o correto, se aqui nós fôssemos civilizados, entendeu? A União reconheceria isso. Sim. E pagaria logo. Eu estava imaginando isso, né? O pessoal trabalhando para a União, né? De repente acontece um acidente, que não é um acidente de trabalho, e a União ainda vai contestar, é muita covardia, não é, doutor Sérgio? Eu esperaria que ela, quer dizer, deveria fazer isso. Espero que faça. De repente faz, né? O ministro da Saúde aí pode determinar, a presidente pode baixar uma ordem que indenize imediatamente as pessoas, né? Quer dizer, isso seria o correto. Agora, se não fizerem isso, utilizando aquela velha frase lá da Alemanha, ainda existem juízes em Berlim, né? Quer dizer, se não pagarem por bem, se tem que pagar por mal. Neste caso, o servidor, ou quem está prestando serviço aí para o Estado, não importa se é a Prefeitura, o Estado, a União, quando vai realizar uma viagem dessa, é importante que ele conheça as cláusulas de um seguro, se é que tem realmente um seguro, para evitar, caso aconteça uma tragédia, a família venha a ter dificuldades até mesmo para poder buscar os seus direitos, doutor Sérgio? Tem um seguro obrigatório nesses táxis aéreos. Esse seguro deve ter, que é o tal do seguro reta. Mas o seguro reta paga R$40 mil para cada vítima, para a família de cada vítima. Existe esse seguro, mas é um seguro muito limitado pela perda das pessoas, entendeu? Sim, porque a pessoa recebe o seguro e aí, né? E a perspectiva de vida e outras coisas mais, né? Expectativa de vida. E ainda tem mais uma coisa, as companhias de seguro, o que elas fazem? Nós estamos com um problema, assim, um acidente que houve lá em Manaus, quando para pagar esse seguro reto, elas põem um termo de quitação
elas querem pagar, ainda querem que a pessoa assine um termo de quitação que não vão reclamar de nada, entendeu? De mais nada. Quer dizer, elas também usam de um artifício que uma pessoa que não está bem orientada vai assinar uma quitação que da quitação sobre tudo, sobre aquilo que ela está recebendo e sobre o futuro. É uma coisa ilegal até que elas fazem, entendeu? Bom, quem de alguma forma quiser compreender mais, até me tirar dúvidas sobre uma situação, que de repente tem gente se vendo numa situação, quer obter, portanto, uma resposta, não está tendo condição de contactar conosco, mas o senhor teria um blog, um endereço eletrônico, onde as pessoas pudessem já contactar direto com o senhor? Pois não, o meu blog é Direito Aeronáutico, tudo junto, adv.blogspot.com. O senhor repete para nós, o ABV é A de Alfa, B de Bola, então, Bravo, V de Victor. Então, Direito Aeronáutico, Alfa, Delta, Vitor, spotter.com. Agora entendi. Spot.com. Repete de novo, doutor Sérgio, por gentileza. Direito Aeronáutico, adv.blogspot.com. Perfeito, agora está devidamente aqui anotado. E a Rádio Nacional agradecendo ao senhor por essa atenção, por essa gentileza, tá bom, doutor Sérgio, no atendimento? Eu que agradeço e bom dia, obrigado. Obrigado também ao senhor, até um bom dia. Nós falamos, portanto, com o doutor Sérgio Roberto.